Este é um problema que aconteceu também no Ocidente moderno, uma progressiva alienação dos artistas da dimensão religiosa, né? O que veio hoje a acabar numa produção que eles chamam de arte, aquilo ali, de arte litúrgica, mas não é. Sabe, o que aconteceu, né, na segunda metade do século com a igreja, aqui no Brasil, por exemplo, é a construção de templos que não são templos, que são caixas, muitas vezes, quando não são aberrações que passam lá na cabeça do artista. Nós temos lá a própria Catedral de Brasília como exemplo disso, né? E na música pseudo-litúrgica também. A música que se toca nas missas não é uma música litúrgica. No máximo, ela é uma música devocional. Né? Então, não são grandes artistas que estão fazendo isso aí. Você vê na música popular, por exemplo, não de agora, que até eu conheço muito mal, mas da minha juventude, você vê exemplos de canções que cairiam melhor numa missa do que o que a gente ouve aí. Né? Como, por exemplo, Eu Sei Que Vou Te Amar, do Tom Jobim e Vinícius. Romaria, por exemplo. Hein? Romaria. Romaria, né? Romaria mais ainda porque está assentada mesmo numa tradição popular mesmo, não vem da mídia. As pessoas confundem arte popular com a arte midiática, né? Com a arte veiculada pela mídia, pop, talvez a gente pudesse chamar. E elas acham que isso é popular, não é. O popular vem do povão mesmo, né? Das tradições seculares, né? E que estão acabando de uma certa forma, né? Não sei se eu te respondi ou se eu tergiversei aqui. Por aí que eu estava imaginando achar algum tesouro. E eu acho que tem muitos. Eu acho que eu tenho muita esperança no Brasil. Eu acho que o Brasil tem uma arte popular que ainda não foi extinguida, mas que se nós não fizermos algo por ela, vai morrer. Fazer o quê, por exemplo? Fomentá-la de uma certa forma, mas sem tentar utilizá-la para projetos políticos ou sociais. Pelo contrário. Mas o que acontece... E aí entra o sistema, o pessoal quer ganhar dinheiro com isso também, né? Então você vê que alguns eventos, como aquele festival de São Luís de Parintins, enfim, festivais como no Rio Grande do Sul tem muito também, de música gauchesca, né? Eles começam a ser absorvidos pela mídia e às vezes também por empresários que estão ali. Eu entendo que o empresário queira ganhar dinheiro, não esteja pouco se lixando para a arte popular, não é? Mas isso acaba impedindo que essa tradição cresça, né, e se desenvolva. Nós temos no Brasil um exemplo do Elomar, né, que é um raro exemplo porque é alguém que criou baseado numa arte popular, mas era um cara que tem uma formação erudita também, consegue fazer uma arte profundamente popular sem, vamos dizer assim, sem que seja uma arte que vem da própria tradição. Ele dialoga com essa tradição, absorve e faz uma obra que é considerada assim no mundo inteiro, né? Então, eu acho que nesse nível pode ser feita alguma coisa, mas não é o fundamental. Eu acho que o fundamental é preservar, reproduzir, sabe? Eu ouço muito ainda música antiga e vejo que os meus alunos mesmo, às vezes alunos que me acompanham há 10, 15 anos já, desconhecem essa arte. Né? Pré-60, por exemplo, no Brasil, nós tínhamos grandes compositores populares que faziam letras de música que hoje são impensáveis. Né? Ataúfo Alves, enfim, Noel Rosa. Era uma arte popular, sim, tocava na mídia, mas ao mesmo tempo estava formando o povo
tinha um vocabulário, né? Tu és estátua majestosa do amor. É um poema que hoje os poetas, em geral, não chegam nesse nível, né? Então, eu acho que tem que ter exige muito sacrifício também. Hoje em dia, vamos dizer, pela quantidade de eventos artísticos e de consumo de arte, né? No cinema está acontecendo a mesma coisa, né? Você tem uma produção enorme de obras de arte, mas de qualidade é o que? 5%, 3%, né? Eu não sei o que fazer em relação a isso. É que o que tem que fomentar mesmo é que obras de arte que cheguem na população. Né? Você citou aí essas duas que nós fizemos no Grupo Tempo nos últimos anos, e ambas têm uma linguagem mesmo, né? Tem um sotaque paulista, sabe? Né? Então é um Shakespeare, tanto que chama Shakespeare Procês, onde a gente pegou cenas, pequenas cenas, poemas também, alguns dos sonetos do Shakespeare. Algumas músicas a gente teve acesso, né? Existe editado já isto, as partituras da época, da música que se tocava mesmo, né? Nas peças do Shakespeare. O Nelson, que era o músico que trabalhou com isto, fez alguns arranjos, então nós fizemos uma costura e, de uma certa forma, apresentamos Shakespeare para a população, vamos dizer, com uma elocução paulista. Né? Então, mas esse Procês é mineiro, não? Hein? O Procês é mineiro. Pois é, o Procês desse jeito é mineiro. E então as pessoas acabam absorvendo. Você tem que trabalhar lá na base. Olha, no Brasil nós vamos ter que começar, estamos começando, eu acho, o próprio trabalho, eu acho, daqui, da Brasil Paralelo, é essencial nesse sentido. Nós temos que oferecer para as pessoas a própria tradição. E os meninos que chegam hoje, e é compreensível, eles estão querendo criar coisas novas. Ok, mas eu acho que até pode fazer, mas eu acho que tem que, primeiro, recuperar a história, como se assim, nós tivéssemos um interregno aí de 50 anos. Nós temos que retomar isso aí. Ouvir, por exemplo, a própria música, bossa nova, a música anterior mesmo, né? Que quando se fala em música popular brasileira já se pensa a partir de 60, né? Para tentar entender como é que onde é que parou isto? A literatura mesmo, né? Nós tivemos aí depois, quando a gente pega ali a década de 60, os grandes escritores escreviam para os jornais, além de suas obras mais eruditas, vamos dizer assim, mais sofisticadas, né? Você tinha as crônicas, você tinha ensaios, assim, era Manuel Bandeira, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes. O Vinícius, né, abandonou praticamente a poesia de alto nível, vamos dizer assim, para fazer música. Alguns lamentam isso. Bom, de fato, talvez ele, em termos de literatura universal, ele pudesse ter cooperado mais se continuasse fazendo aquilo ali. Entretanto, ele traz para a população formas poéticas de alto nível. E as pessoas cantavam aquilo, eu me lembro, eu vivi um pouco isso aí. As pessoas cantavam coisas que hoje são incompreensíveis. Tem um vocabulário que hoje parece meio erudito, mas era normal. Sabe outra coisa que também a gente brinca um pouco lá nesse Shakespeare? São os provérbios, desapareceram do horizonte. Não é? O Brasil tinha, se você pegar lá 50, 60, eram inumeráveis os provérbios que a gente usava. E o provérbio é exatamente uma síntese, né, poética, né? Quem está na chuva tem que se molhar. E, assim, e eram muitos, muitos. Então acho que tem que recuperar essas coisas primeiras também, sabe? Trabalhar em dois níveis, de cima para baixo e de baixo para cima. Recuperar o que vem do chão mesmo, né? A cultura popular. Você pega um Dorival Caymmi, por exemplo, também ele bebia muito na música da Bahia,
não é? E, ao mesmo tempo, de cima para baixo. Acho que tem que traduzir isso que a gente falava antes, né, do mediador, né? O artista, ele tem essa característica. Ele, de uma certa forma, ele tem que ter uma vida mais sacrificada, mais ascética, né, para poder contemplar realidades que são mais altas e não são acessíveis diretamente às pessoas. E aí traduzir isto em imagens que sim são acessíveis. Então, a arte sempre foi uma fonte de sabedoria para a população. E ela está perdendo muito essa função na medida que ela começou a ser usada como instrumento de dominação, de condução, né? Não havia os artistas, pelo contrário, eles eram rebeldes às estruturas, né? Aquele negócio do poema lá, né? Eu só sei que eu não vou por aí. É assim.